Olá. Olá, olá, olá. Beleza, Paulinho? Beleza? Tudo ótimo? Saudade dos pedais, hein, velho? Muito bom, muito bom. Saudade mesmo, cara. Fazer umas trilhas aí. Hoje nós vamos falar de foco. Nós vamos trabalhar um pouco foco. Vamos falar algumas coisas legais aí. Só sincronizar o Face com o Instagram. A gente já está começando. Abraço, Paulo. Olá, Sandra, Josemar, tudo bem? Boa noite. Na paz. Olá, Vera linda. Tudo bem? Bom, vamos começar falando do tema de hoje. Primeiro queria agradecer vocês a presença. A gente está retomando as lives. Agora vamos retomar às 20 horas, né? Na segunda. E eu resolvi fazer essa primeira live do ano falando sobre foco, porque quando a gente começa o ano é algo muito importante a gente estar, né, conectado, a gente está realmente com o foco em ordem. Então vamos lá, gente. Para a gente estar falando de foco, tá? Primeiro eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês. Boa noite, Tiene, tudo bem? Uma coisa muito clara para vocês. Não é uma exigência de qualquer projeto que a gente tenha que ser muito focado, né? Porque hoje parece que as pessoas que não têm foco não conseguem viver, não é? E nós vamos trazer hoje, desmistificar isso um pouco e ao mesmo tempo trazer a importância de quanto é que a gente deve colocar de energia nisso, tá bom? Porque vejam, normalmente assim, nós temos várias áreas da nossa vida em andamento. Isso é uma coisa normal, né? Várias coisas, né? Nós temos o trabalho, a família, nós temos o lado financeiro, a saúde, nós temos várias coisas em andamento, né? E a gente vai percebendo o seguinte, gente, quanto mais coisas nós temos em andamento, menos foco a gente tem nessas coisas, né? A gente pode estar tendo um monte de coisas na vida, né? Várias situações acontecendo. É muito difícil você estar levando o foco quando você tenta levar todas as coisas ao mesmo tempo. E isso a maioria das pessoas são assim. Elas não prestam atenção na qualidade do que elas estão atingindo e elas ficam satisfeitas com isso, da maneira que estão atingindo, né? Então, por exemplo, né, a gente tenta ser, sei lá, um bom empresário ou um bom, né, gerente ou um bom gestor. A gente tenta ser um empresário de sucesso, às vezes a gente tenta ser um bom cozinheiro, não é? A gente procura ter um corpo atlético, ter um corpo em ordem, um corpo, né, com energia. A gente procura ter relacionamentos, né, extraordinários, equilibrados, né, saudáveis. A gente procura tudo ao mesmo tempo, mas na verdade a gente percebe que essa busca incessante por tudo performando e tudo equilibrado deixa a gente muito desgastado quando a gente se dá conta disso, né?
Então, por exemplo, né, se você quer, vamos supor, você quer abrir uma empresa e ao mesmo tempo você quer aprender a falar espanhol, tá? Você quer abrir uma empresa e quer aprender a falar espanhol. Quando você está querendo abrir uma empresa, você não está querendo abrir qualquer empresa. Você não está querendo abrir qualquer coisa que se vender tudo, se as coisas venderem, der faturamento, tudo bem, se não der, tudo bem também. Você quer abrir alguma coisa que vá em frente, que dê certo, não é? E ao mesmo tempo você vai fazer você quer fazer espanhol, ao mesmo na hora você quer fazer espanhol. Então aí você também quer aprender a falar direito e tal. Então, quando você busca grandes resultados, é sempre importante que a gente coloque um de cada vez. Por quê? O que acontece? Quando a gente tenta tudo ao mesmo tempo, né, a possibilidade de a gente ter resultado medíocre, né, mediano, né, algo que não seja atrativo, ela é muito grande. Tanto no exemplo que eu dei de você montar uma empresa, quanto de você ter uma língua nova e você está falando uma nova língua. Então, é muito difícil, né? É muito difícil você dividir o foco aceitando o resultado baixo, aceitando o resultado medíocre, né? Achando que a sua vida está equilibrada. Então, assim, é bem complicado, porque assim, tem gente que quer atingir alguns objetivos na vida, algumas conquistas, e quer que tudo vá bem ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa fazer é entender que o quê? Mesmo numa vida equilibrada, supostamente equilibrada, né? A gente vai ter que abrir mão, vai ter que ignorar algumas áreas importantes da vida, né? Algumas áreas importantes na vida, mas o que a gente esquece é que isso vai ser por um breve período, por uma necessidade. Então às vezes a gente vai precisar dar um tempinho nas amizades, às vezes a gente não vai estar tão presente com a família, às vezes a gente vai deixar nossa saúde um pouquinho de lado, porque ela já tá tudo bem, tá tudo em ordem. Então você fez um check-up, se viu que você tá legal, você deixa isso de lado um pouco para você poder focar. Às vezes é o esporte que você dá uma parada, o teu hobby, enfim. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa começar a perceber e entender que para a gente atingir um foco, a gente tem que fazer aquilo que realmente é importante, né? Então a gente tem que começar a perceber o quê? Entrar em ação, fazer aquilo que realmente é importante. Aceitar, tá, esse foco e pensar quando você vai atingir, como você vai atingir esse objetivo, alguma coisa, e o quanto você estava focado nisso. Então, o que eu estou querendo dizer? Gente, quando você fez alguma coisa no passado, olha para o teu passado, para a tua história, tá? Quando você atingiu alguma coisa que realmente teve relevância, que foi bacana, que você conquistou realmente alguma coisa, quanto focado você estava? Presta atenção, olha para quando você fez algum curso, quando você atingiu algum objetivo, quando você focou num relacionamento para conquistar alguém, enfim. Quanto de foco você tinha naquilo, né? Perceba, olha que legal essa percepção. Você vai olhar que as outras coisas da sua vida não é que você deixou de lado, né? Mas é que realmente naquele momento não era o mais importante, né? Porque você estava focado em concluir um curso, você estava focado em passar num concurso, em conquistar um trabalho, enfim. Então, olha que interessante isso. A gente vai precisar perceber e entender que quando a gente usa um hábito repetido, certo, até criar uma força de vontade, né? Isso precisa estar ligado diretamente ao seu foco, àquilo que você deseja, tá? Porque senão, gente, nós não... É mais ou menos assim. Quando eu distribuo muito as minhas intenções, o meu foco, quando eu abro muito isso, eu não consigo manter a intensidade.
E quando eu foco, eu consigo entender o hábito que me gera o resultado, e esse hábito faz com que eu naturalmente me desenvolva. Então olha só, para eu gerar essa intensidade, porque muitas pessoas falam, é fácil começar e é difícil continuar, né? Então assim, olha, quanto mais simples a gente for, né, em focar no que é mais relevante para a minha vida, tá? Quanto mais simples eu for em focar porque é mais relevante para a minha vida, né, perante todas as outras coisas que possam me chamar a atenção durante a minha vida, tá? Mais vigor em permanecer nisso eu vou ter. Então assim, por que muitas pessoas começam uma dieta? Porque isso não é efetivamente importante para ela. Se o médico chegar e falar assim, olha, você precisa cuidar Vamos dar um exemplo, vai. Você precisa cuidar da sua saúde. Você pegou uma virose, tá? Você pegou uma virose qualquer, tá ok? Quando você pega essa virose, o que acontece, na verdade? Você deixa de cuidar da sua família, você deixa de ir para o trabalho, você deixa de praticar esporte, mas isso significa que nunca mais você vai praticar? Não, né? Não significa que você vai parar isso tudo. Você está pausando isso. Então, essa pausa significa uma necessidade momentânea, né? E é isso que a gente precisa desmistificar, quebrar essa crença quando a gente foca em alguma coisa. Porque às vezes dá a impressão que se eu focar em alguma coisa, eu vou deixar as outras coisas de lado e não vou cuidar mais. Não é verdade. É um momento. Então esse exemplo que a gente está vivendo agora, por exemplo, da pandemia, que alguns de nós, né, ficou contaminado, ficou com Covid, etc. É um exemplo legal. Por quê? O foco momentâneo para ser a sua saúde, mas isso não significa que o restante, tudo vai ficar, você vai abandonar. Não, é uma pausa, né? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Everson? Tudo jóia? Então, a gente começa a perceber que é uma pausa. Então, assim, a gente precisa entender sempre que o nosso vigor e o nosso tempo, ele tem uma quantidade determinada. A gente não tem vigor e tempo direto, full time. A gente não consegue manter um vigor e o nosso tempo sempre disponível. Então a gente tem que entender buscar o que, gente? Boa noite, Vitor, tudo bem? A gente tem que buscar clareza do que a gente quer. Quais são as prioridades, né? Essa clareza é uma estratégia para a gente entender, gente, qual tarefa que vai trazer o resultado para me impulsionar na direção dos meus objetivos, do meu sonho, da minha vida, daquilo que eu quero para mim. Eu tenho que ter clareza daquilo que eu preciso focar para atingir aonde eu vou chegar. Sabe, mais ou menos assim, onde eu vou pisar, que galho da árvore que eu vou pisar para eu chegar no topo da árvore e pegar a fruta que eu quero. Você tem que ter clareza onde você vai pisar. Ninguém subiria numa árvore alta, imensa, vendado, com os olhos vendados e falar, tenta a sorte, tenta subir. Não, a gente quer ter clareza qual vai ser meu foco, onde eu vou pisar. E isso reduz muito, gente, o nosso desperdício de energia, né? A gente focando, tendo essa clareza, a gente reduz muito a nossa energia e a gente ganha tempo. Isso é fundamental, a gente ganha tempo. Então eu vou repetir aqui porque é muito importante. Eu preciso entender, buscar essa clareza, certo? Para eu entender qual é a atividade, qual é a tarefa, qual é a minha busca mais importante para eu chegar onde eu quero. Que atividade que eu fazendo vai me trazer o resultado que eu quero? E aí, gente, eu vou ajudar vocês dando uma dica de uma pergunta. Essa pergunta ela é fundamental para quem está querendo buscar foco na vida e entender algumas coisas. É a seguinte pergunta: qual é a única coisa
que eu posso fazer, que ao fazê-la pode tornar o restante da minha vida muito mais fácil? Qual é a única coisa que eu posso fazer que ao fazê-la pode tornar o restante muito mais fácil? Essa pergunta, ela traz uma clareza para a gente poder caminhar. E aí, gente, olha só, ela pode mostrar, a clareza disso, ela pode mostrar quão grandiosa pode ser as suas atitudes e a sua vida no final das contas. Porque é um erro pensar que a gente não pode, focar, que a gente não pode focar em tudo ao mesmo tempo. As pessoas querem focar em tudo ao mesmo tempo. Ela quer focar na família, ela quer focar na educação dos filhos, ela quer focar no trabalho, ela quer focar em ser um atleta, ela quer focar em comer direito, ela quer focar em ter saúde, ela quer focar em tentar abrir uma empresa. Gente, nós precisamos aprender a dar energia em alguma coisa, fazer aquilo andar e criar hábitos para que aquilo continue naturalmente. Porque senão nós ficamos muito ansiosos. Existe uma pressão psicológica para que tudo dê certo, para que tudo ande certo, e isso é muito complicado. Então, assim, olha só, quando nós focamos, tá? As demais coisas, elas não ficam para trás. Vocês lembram do exemplo que eu dei, né? Quando a gente fica doente e tal, né? É só durante o tempo, é só somente o necessário. Então você precisa verificar quais são os pontos da sua vida que hoje precisa de foco. Você centra a energia nisso e as outras ficam em stand-by. Mas elas vão ficar paradas? Não vão ficar paradas. Você só está dando um gás, você só está dando uma energia naquilo que precisa naquele momento. Tá? Olha só, eu fiz uma anotação muito importante aqui que eu acho que é bem legal para vocês. Ó. Quando você coloca todos os seus recursos numa única coisa, você sempre acaba criando um hábito, tá? Você sempre acaba criando um hábito. Então assim, olha só, vamos pegar um exemplo de treino, tá? De treinamento. Pô, teve uma época da minha vida que eu treinava muito. Treinava na bike, treinava na academia, fazia alongamento, tinha outras coisas, tinha nutricionista, enfim, tá? Isso tudo fez... Durante um certo momento, ela fez eu criar um hábito, e esse hábito começou a se tornar repetitivo. O que aconteceu? Mesmo eu parando durante algum tempo, durante um período houve uma inércia, aquilo continuou andando tranquilamente, andou progredindo tranquilamente. Então nós, gente, criamos conquistas, tá? A gente começa a criar conquistas, criar aprendizados, que a gente chama de saberes, né? Que permanecem conosco. Então, é muito interessante quando a gente começa a alinhar essa pergunta, sabe? Que eu ensinei para vocês agora, essa pergunta foco, alinhar ela com o decorrer dos tempos. Porque se a gente fizer essa pergunta foco, vocês lembram da pergunta, né? Qual é a única coisa que eu posso fazer que ao fazê-la pode tornar o restante muito mais fácil, certo? Essa é a pergunta foco. Para essa pergunta ela pode... Boa noite, Antônio Soares, tudo bem? José Paulo, tudo bom? Essa pergunta, gente, ela pode mudar de tempos em tempos. Você pode fazer ela a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? E todo dia de manhã você alinha o quê? Qual é o foco do seu dia? Onde você quer chegar com aquele seu dia, com as atividades que você vai desenvolver durante o dia? Quanto essas atividades estão ligadas ao seu foco principal, né? Então, a cada dia, a gente pode se perguntar qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai abrir os caminhos para as coisas que eu quero atingir no decorrer de um tempo. A gente pode trabalhar isso com linhas de tempo, né? E sempre lembrando, gente, ninguém consegue alcançar grandes resultados sozinhos.
Ninguém consegue alcançar grandes resultados sozinhos. É muito difícil. A gente precisa se aperfeiçoar, fazer cursos. Às vezes, se for uma questão psicológica, buscar um terapeuta, né? Se for uma questão profissional, né? Buscar mentores, buscar tutores, buscar aconselhadores, enfim. A gente sempre precisa, né, galgar, encontrar, a gente chama assim, encontrar as lições que te levarão aos resultados esperados, né? Muitas pessoas já tentaram desenvolver várias coisas na vida e conquistaram grandes coisas na vida. Então nós temos muitas lições para a gente aprender com muita gente, né? Quando a gente quer buscar esse novo foco, é importante a gente ter a humildade de buscar esses saberes, sabe? Para facilitar nossa caminhada e a gente atingir isso, né? Então, eu acho bem interessante que a gente, nesse caminhar, a gente aprende a gastar, gente, menos energia em fazer as coisas. Porque a gente vai direcionando o nosso foco, vai direcionando a nossa vida. A gente começa a verificar qual ponto da minha vida precisa ser elaborado, precisa ser lapidado, precisa ser melhor cuidado por mim para que eu consiga atingir os demais. Muitas vezes as pessoas vêm me procurar num processo de coaching e falam assim: eu quero fazer um coach porque eu quero me tornar um gerente, um gestor, um diretor de uma empresa, né? Mas o primeiro embate que está acontecendo às vezes é o familiar, é o relacionamento amoroso, existem outras prioridades escondidas que não vão deixar ele atingir aquele objetivo. Não adianta a gente traçar aquele foco sem arrumar às vezes, ou buscar um arranjo, buscar um entendimento, um olhar para aquele momento que ele está vivendo. Então é muito interessante porque as pessoas às vezes deixam algumas superfícies de lado, né, para buscar um foco. E a gente precisa ver se essas superfícies elas vão te dar sustentação para você subir até onde você quer. Por isso que é muito importante a gente alinhar essa pergunta que eu já falei para vocês, de tempos em tempos, entender o que é o importante para mim hoje. Porque não é muito diferente um jovem de 20 anos, 25 anos. O que é o mais importante para ele hoje? Às vezes é uma formação profissional, uma estrutura de carreira, é uma formação de família, é uma constituição de um ambiente para se morar, enfim, né? E quando você pega uma pessoa com 50 anos, essa pessoa já tem outros objetivos, ela está com outro olhar. Então, o foco dele é outro. Então é muito importante você a cada dia, né? Boa noite, Gabriel, tudo bem? Você a cada dia perceber assim, qual é a única coisa que se eu fizer hoje, ela vai abrir os caminhos das coisas que eu mais quero atingir. E aí você vai trabalhando isso e não perdendo tanta energia, tanto tempo, né? Tanta vitalidade, porque se tem uma coisa que nós temos em quantidade, não dá para desperdiçar, é o nosso vigor e o nosso tempo, não é mesmo? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, certo? E aí, gente, para a gente ir concretizando a nossa fala hoje, eu queria que vocês pensassem o seguinte: quando nós falamos em foco, quando nós falamos em buscar, eu quero focar alguma coisa, isso tem que deve ter intensidade, prioridade e produtividade. Então vamos lá. Intensidade, por quê? Se é algo que você realmente está querendo buscar, está querendo atingir, isso precisa ter uma intensidade, porque a gente é igual, eu gosto de dar um exemplo de uma locomotiva, né, de um trem. Certo? Sair daquela inércia e começar a criar um movimento tem que ter uma intensidade.
tem que ter uma intenção. Você precisa entender profundamente qual que é a sua intenção em atingir esse foco. Por quê, gente? Isso vai ser o motivador, vai ser o start de energia, vai ser a primeira explosão, sabe? Para dar aquele vai. A sua intenção em buscar aquele foco tem que ter uma motivação. Seja na tua saúde, seja na tua parte financeira, seja no teu relacionamento, seja num hobby, o que for, gente. Porque senão, se a gente não tiver uma intenção, um porquê, a gente não vai agir. A gente vai fingir que vai entrar em ação, né? O segundo é prioridade. Porque olha só, se eu falo, não, eu tenho intenção de resolver alguma coisa, eu tenho intenção de seguir em frente, de buscar meu foco, tá bom. Se você deixa isso para um segundo plano, tá? O que acontece? O nosso tempo, ele é igual ao de todo mundo, 24 horas num dia, ok? E aí algumas pessoas falam, mas como é que você tem tempo de ir tomar um café com um amigo? Como é que você tem tempo de ir até o seu templo religioso? Como é que você tem tempo de sair com os seus filhos? Como é que você tem tempo de fazer uma caminhada com o seu cachorro? Tudo na vida é prioridade, gente. Tudo na vida é prioridade. Então, lembrem-se, primeiro, para você ir atrás do seu foco, é intenção. Por que você quer isso? Segundo, é você dar prioridade para isso. Se você não trouxer prioridade para o que você quer na vida, você nunca vai conseguir. Então isso precisa começar a ocupar um espaço importante. Sabe aquele negócio? Sei lá, o relacionamento está muito ruim, né? Aí de repente arruma tempo para jantar fora, arruma tempo para ir passear, arruma tempo para sentar e conversar. Por quê? Porque ele se tornou prioridade. Entende o que eu estou falando, gente? Estamos juntos? Tudo bem? E por último, gente, é o produtividade. É o entrar em ação, certo? É você realmente ver as coisas acontecendo. Porque você está agindo, certo? Então não basta só você ter intenção e colocar um coraçãozinho lá né? Eu gosto que os meus clientes coloquem no espelhinho do banheiro lá, né? Sempre lembrando do seu foco, do que você quer atingir e tal, como uma meta lá. Então não adianta só fazer isso. Se você o resto do dia você não vai entrar em ação, você vai só pedir para cima para Deus te trazer. Então, né? Não é assim que vai atingir. Porque, gente, quando a gente traz intenção, prioridade e produtividade, vai acabar ficando congruente, nós vamos nos aproximar, tá, da base da psicologia positiva de Martin Seligman, que é o que, gente? A base da psicologia positiva, ela diz o seguinte: emoção positiva nas suas ações, engajamento nas suas relações, ok? Significado e propósito nas suas atitudes. E por último, um florescimento, que é o quê? Você conquistar os resultados com alegria, fazendo parte de tudo. Então, olha que maravilhoso é isso, gente. A gente não está falando aqui, e eu sou um coach que não defendo aqui esse negócio de não, vamos lá buscar foco, vamos atingir, vamos arrebentar, vamos bater meta, tal. Isso pode ser uma consequência, mas não pode ser a prioridade da nossa vida, porque senão você vai deixar muitas coisas importantes para trás. Então, lembrem-se disso. Se eu fizer essa busca do foco com equilíbrio, eu vou acabar florescendo. E nesse resultado, o resultado vai ser um fruto positivo para mim. E o que acontece? Esse fruto positivo vai retornar em novas emoções positivas, que vão proporcionar maior engajamento, porque eu vou estar bem. Isso vai trazer significado e propósito para a minha vida, que vai acabar trazendo novos resultados positivos, e isso, gente, se torna um ciclo vicioso.
maravilhoso, natural, de prosperidade e abundância. A gente não está falando aqui nada de milagre, nada de mágico. A gente está falando aqui de entender o que eu quero buscar. Entender o que é importante para a minha vida. Então, assim, infelizmente, nós não fomos ensinados, gente, na escola, nós não fomos ensinados, desde pequenos, nós não fomos ensinados a pensar. A gente não foi ensinado a, olha, por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está estudando história? Por que você está pegando essa plantinha e estudando biologia? Qual que é o objetivo disso? A gente não foi ensinado a entender o porquê das coisas. Então, a gente acabou entrando num sistema meio automático, né? E agora a gente está tendo que dar um passinho para trás para entender por que eu quero o que eu quero. Ou, eu estou com a minha vida tão sem foco, tão sem direcionamento. Então vamos entender aonde que está pegando. Qual é o lugar que está pegando da sua vida, que arrumando esse lugar, tudo vai melhorar. Esse é o grande pulo do gato, sabe? Entender qual que é o ponto que se eu acertar, o resto todo melhora, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Aqueles que chegaram depois, Oscar tá por aí também, muito obrigado. Aqueles que chegaram depois vai ficar aqui no Instagram guardado para poder rever, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês na live, tá? Eu convido vocês que ainda não conhecem meu trabalho, de conhecer uma sessão de coaching comigo, tá? Para ver o quanto isso é maravilhoso e pode te ajudar a chegar em muitos lugares, tá bom? E, enfim, agradeço mensagens, se vocês puderem deixar algum comentário, o que acharam da live, tá? Gratidão, uma excelente semana pra gente. Abraço, obrigado, gente, tchau, tchau.